Olá pessoal, hoje nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a função tangente. A função tangente no ciclo trigonométrico é definida da seguinte forma: dado um arco aqui de ângulo θ, nós temos que a interseção desse arco com o ciclo trigonométrico acontece no ponto P. Mas, considerando a reta tangente ao ciclo no ponto A, nós prolongamos esse arco até encontrar essa reta tangente. Digamos que ela intercepta a reta tangente aqui no ponto Q, que eu estou dizendo ter coordenadas x', y'. Nós definimos a tangente de θ como sendo a coordenada y do ponto Q, ok? Ou seja, se você olhar no ciclo trigonométrico, esse tamanhozinho aqui é o que eu estou chamando de tangente de θ. É fácil mostrar que tangente de θ é a mesma coisa que seno de θ sobre cosseno de θ. Por que vale isso? Observa que nós temos dois triangulinhos aqui. O nosso triangulinho padrão, o OPH, que aqui tem ângulo θ, aqui mede 1, aqui mede seno de θ e aqui mede cosseno de θ. E temos um triângulo maior, que é o OQA, que aqui também mede θ, o OA mede 1, e esse tamanho é o que a gente está chamando de tangente de θ. Esses dois triângulos são retângulos, então eles são semelhantes. Eu tenho aqui, ó, ângulo, ângulo e ângulo, mesmo ângulo nos dois. E por semelhança de triângulos, então eu posso falar que o cateto oposto ao ângulo θ, que é tangente de θ, está para o cateto adjacente aqui, que é 1, assim como nesse triângulo aqui, o cateto oposto ao ângulo θ, que é o seno, está para o cateto adjacente, que é o cosseno. Dessa forma, tangente de θ é seno sobre cosseno. Vamos falar um pouquinho agora sobre as características da função tangente. Bem, primeiro, qual é o domínio da função tangente? Pela maneira que tangente de θ foi definido, observa que eu não tenho tangente nem aqui no π sobre 2, nem no 3π sobre 2, e nem qualquer arco que seja múltiplo desses dois. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, no π sobre 2 e prolongar esse arco, a reta prolongada é paralela a essa reta tangente. Portanto, elas só vão se encontrar se encontrarem lá no infinito. De forma que aqui eu não tenho tangente. Muito menos aqui no 3π sobre 2. Quando eu prolongo, a reta prolongada é paralela a essa daqui. Portanto, são duas retas que não se interceptam. E daí, nesse ponto, também não tem tangente. Outra justificativa, a tangente é seno sobre cosseno. Como não existe divisão por zero, os pontos que zeram o cosseno devem ser descartados do domínio da tangente. Dessa forma, o domínio da tangente vão ser todos os números reais, que são diferentes de π sobre 2 mais kπ, onde k é um inteiro. Beleza, pessoal? E a imagem? Como é que fica a imagem da tangente? Ora, galera, tangente de zero aqui é zero. Conforme eu vou crescendo o arco, a tangente vai crescendo até chegar lá no infinito. Se eu passar aqui para o segundo quadrante, um arco aqui no segundo quadrante, digamos esse arco aqui, ele vai ter a tangente prolongada aqui para baixo. Ó. Então, quanto maior o ângulo, maior a tangente, até eu chegar aqui de volta no zero. De forma que a tangente de um ângulo cobre, as tangentes dos ângulos no ciclo trigonométrico cobrem toda essa retinha aqui. E aí a imagem da tangente vai ser todo o conjunto dos números reais. Quanto à paridade, observa aqui que se eu tiver o arco menos θ, prolongando ele, a tangente dele tem esse tamanhozinho aqui, ó, que é o mesmo tamanho da tangente de θ, só muda o quê? O sinal.
Tangente de θ é positivo, de menos θ é negativo. Isso diz para a gente que a tangente é uma função ímpar. Perfeito? Quanto ao sinal, crescimento e decrescimento da tangente. Digamos que aqui eu tenho o ciclo trigonométrico, bem desenhadinho, bem bonitinho, né? Nós temos que arcos no primeiro e no terceiro quadrante têm tangente positiva. Arcos no segundo e no quarto quadrante têm tangente negativa. Portanto, a tangente aqui é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, negativa no segundo e no quarto quadrante. Quanto ao crescimento, observa que, à medida que o meu ângulo aumenta no primeiro quadrante, a tangente cresce. Se eu passar para ângulos do segundo quadrante, eu vou vir lá do menos infinito até voltar no zero. Portanto, aqui também cresceu. No terceiro quadrante, se eu pegar um ângulo aqui, ó, a tangente vai ser prolongada para o lado de cá. Aumentando o ângulo, o que acontece com a tangente? Aumenta também, de forma que ela continua crescendo. A mesma coisa para um ângulo aqui do quarto quadrante. Ó, essa está marcada aqui, quando eu aumento o ângulo, a tangente cresce. Portanto, a tangente é uma função sempre crescente. Ok, pessoal? Como é que fica o gráfico da tangente? Vamos tentar desenhar aqui um gráfico da função tangente. Os eixos coordenados, x e y, os pontos notáveis, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vamos um pouquinho aqui para o negativo, menos π sobre 2 e menos π. Eu vou começar marcando no gráfico os pontos onde eu não tenho tangente, que é aqui, o menos π sobre 2, o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Aqui o gráfico da tangente vai ter uma assíntota vertical, né? Esses traços são assíntotas verticais do gráfico da tangente. Nos outros pontos notáveis, a tangente vale 0, perfeito? Então, seguindo aqui a questão da assíntota e da tangente ser uma função sempre crescente, nós podemos mostrar que o gráfico da tangente é uma coisinha mais ou menos assim, ó. Cresce aqui, acompanha a assíntota, aqui é crescente. E por conta da paridade, do lado de cá ela vai vir seguindo simetricamente em relação à origem. É esse mais ou menos o gráfico da tangente. Não ficou muito bonito não, mas é mais ou menos assim. Por essa aula a gente fica por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.